E diante desses obstáculos todos, irmão, Orfa decide dar as costas para Belém e voltar para Moabe. Ela amava Noemi e demonstrou lealdade a ela e ao seu filho com quem foi casada. Ela até chegou à encruzilhada entre Moabe e Belém, mas ela avaliou os custos de servir a Deus, o Deus de Israel, e concluiu que era muito alto o custo. Ela teria que renunciar a seus deuses. Orfa diz: eu tenho que renunciar à minha família, tenho que renunciar a meus patrícios, meus costumes, meus prazeres de Moabe. Eu não vou renunciar a isso, vou voltar para Moabe. Percebeu, queridos irmãos? E eu te peço, irmãos, nessa noite, não tire os olhos da estrada que vai para Belém, não olhe para Moabe. Eu sei, o caminho para Belém é difícil. Enfrentar, irmãos, os nossos pecados, enfrentar as consequências dos nossos pecados, é muito difícil. E quanto mais nós vamos adiando isso, mais perto de Moabe nós vamos ficar. E hoje, irmãos, nós temos muitas pessoas dentro do caminho de Belém, quase chegam dentro de Belém, mas como Orfa, vão até a encruzilhada, choram junto com o povo da aliança, demonstra lealdade à igreja, demonstra lealdade à tradição, ao cargo da igreja, mas vive como moabita. E outros irmãos nem saem da Belém, mas vivem como moabita dentro da Belém de Deus. Amados irmãos, como isso é trágico para a vida de uma pessoa. O custo é muito alto. E o meu coração está em Moabe. Orfa estava dizendo: eu não vou abandonar meus deuses, eu não vou abandonar meus prazeres de Moabe. Eu vou ter que renunciar a muita coisa, acompanhar uma viúva velha. Daqui a pouco ela está morrendo, e quem vai cuidar de nós lá? Nós vamos ser achincalhadas lá. Irmãos, a decisão de Orfa nos faz lembrar de 2 episódios narrados nos Evangelhos. Em Marcos 10, 22, um jovem rico se aproxima de Jesus, demonstrando lealdade à lei do Senhor. Mas quando o Salvador coloca as condições para ele segui-lo, diz o texto que o jovem rico saiu muito triste, porque ele era possuidor de muitas riquezas. E em João capítulo 6, Jesus faz um duro discurso, ele dizendo: quem não comer da minha carne e não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Escandalizou muitos discípulos. E eles disseram: duro esse discurso, quem pode suportar isso? Se você ler, irmãos, a sequência do texto de João 6, diz o texto lá que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Irmãos, estava quase chegando em Belém, quase. E diante dessas supostas palavras de Orfa, e após ela ter se retirado há bastante tempo, porque o verbo voltar no verso 15 está no passado, temos verdadeiramente as palavras de Noemi para Ruth no final do verso 15: volta após tua cunhada. Irmãos, olhe agora 3.000 anos passados. Tente olhar 3 mulheres numa encruzilhada. Tente olhar, irmão, Orfa chorando, abraçando Noemi, abraçando Ruth e chorando em voz alta, e dando as costas para elas e voltando para Moabe. Você consegue ver essa cena? Você consegue ver isso? E parece-me que Ruth e Noemi estão olhando para Orfa e indo embora para Moabe. Oh, irmãos, a tristeza desse episódio, irmãos, que nós não sabemos o que aconteceu com Orfa, mas o que nós sabemos, irmão, que ela estava quase chegando em Belém. Chorou junto com o povo de Belém, demonstrou lealdade, amava o povo de Belém, mas, irmãos, ela amava mais Moabe, amava mais Moabe do que o povo de Belém, amava mais Moabe, os deuses de Moabe, do que o Deus de Belém, e ela deu as costas, irmãos, talvez para a última oportunidade dela, de ter um contato com Deus Todo-Poderoso.
e ela sumiu do radar da Bíblia. Nunca mais vemos falar na Bíblia sobre Orfa. Não sabemos o que aconteceu com ela. Mas você viu, versículos 6 e 7, o início da jornada, 3 mulheres. Houve na encruzilhada, retorno para Moabe. Último retorno para Moabe. Ou você faz esse retorno agora ou nunca mais. E Orfa avalia os custos. Não vou a Belém. Vai ser muito difícil para mim. Eu vou embora para Moabe. Você, irmão, não pode, nem eu podemos. Nós não podemos, irmãos, condenar Orfa pela ótica da lógica humana. Dentro da ótica humana ela agiu corretamente. Ela agiu dentro daquilo que ela estava vendo. Mas além, irmão, da nossa visão, além da nossa visão horizontal, irmãos, além disso tudo, irmãos, a nossa visão é embaçada, nós não conseguimos ver lá na frente. Só Deus para abrir os nossos olhos. E me parece que Deus não abriu os olhos aqui de Orfa, e ela voltou para Moabe. Segue a jornada, irmão, nós estamos no terceiro ponto agora. Jornada iniciada. Você está olhando para trás, está vendo? Orfa sumiu. Não, ninguém está vendo Orfa mais. E talvez, irmãos, Orfa falou com Ruth: Ruth, você é moabita como eu. O que você vai fazer em Belém? Vamos voltar, Ruth. E Ruth, nós vamos ver agora o que Ruth falou. Irmãos, essa jornada reinicia e Ruth Noemi segue para Belém. Aqui, irmãos, está o ponto onde Deus quer levar essa família. Ruth poderia ter usado a mesma lógica que Noemi e Orfa usaram. Primeiramente, Elimeleque e Noemi usaram a lógica de que Moabe era melhor para salvar a sua família da morte. Mas no final houve 3 mortes. Essa é a lógica deles. A lógica de Orfa era: esse povo não tem a bênção do seu Deus. Eu não vou me arriscar. Essa é a lógica de Orfa. Os deuses estão castigando essa família. Minha vida lá será muito difícil. Terei que abrir mão dos costumes de Moabe. E então ela resolve voltar, e no mundo da lógica ninguém pode condená-la. Veja o plano, irmãos, de Deus de inserir o Redentor na família de Elimeleque. E não passava por Malom. E não era através de uma moça belemita de Judá. Como Deus age na sua soberania. Como Deus age. Deus não permitiu que Ruth tivesse filho com Malom, para que mais tarde seu filho viesse do parente redentor de Elimeleque. Aqui, queridos irmãos, toda a lógica humanista e toda a visão horizontal da situação sucumbe diante do plano redentor de Deus. Esse é o Evangelho da graça e a graça do Evangelho. Esse é que é o Evangelho da graça, irmão. Porque Deus vai lá em Moabe e busca uma descendente para o seu filho, queridos irmãos. Que coisa gloriosa é isso. E diz, irmãos, vamos agora voltar ao nosso texto. Se não soubesse qual teria sido a decisão de Ruth, imaginaríamos que ela tinha dado as mãos à Orfa, dizendo: você está certo, a vida de Belém vai ser muito difícil para nós viúvas. Esse povo não gosta de nós, esse povo vai nos perseguir. Noemi já está velha, e quando ela morrer, o que será de nós? E nós não podemos voltar para Moabe, porque segundo a lei de Moabe, se alguém abandonasse seus deuses, ao voltar esse alguém seria morto. E essa é a lógica de Orfa: vou voltar é agora, enquanto dá tempo. E a lógica de Ruth não. Deus abre o coração de Ruth, Deus transforma o coração dela, e ela consegue ver, irmãos, atrás da montanha. E ao contrário, irmão, do que poderia ter pensado, ouvimos de Ruth uma confissão de fé pujante e profunda. Essa confissão de fé no Deus de Israel até hoje é escrita em convite de casamentos em várias partes do mundo. Ela merece estar dentro de uma moldura de ouro e colocada na galeria de arte de todo mundo. Se colocássemos essa confissão de Ruth na entrada dos nossos tempos, não seria exagero. Ruth avaliou os custos de seguir caminho para Belém, e Deus abriu os seus olhos para ver que sua decisão era acertada. E não é a decisão, irmão, que o homem faz por si mesmo, porque o homem não consegue fazer a decisão. É preciso que haja no coração um novo nascimento, aquele que o descendente de Ruth, Jesus Cristo, falou:
Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ruth viu o reino de Deus, porque Deus operou o novo nascimento dentro do coração dela. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, disse Jesus. E por que Ruth entrou em Belém? Porque Deus fez ela nascer da água e do Espírito. A declaração de fé de Ruth, irmão, manifesta a sua completa separação de Moabe, separação dos deuses de Moabe, separação do conforto que ela teria lá, da probabilidade de ela arranjar um bom casamento lá. Ela abriu mão dos seus amigos e parentes, da cultura, da língua de Moabe. Ela renunciou tudo por causa do Deus de Belém. Ela fez o que Noemi, como uma mulher de fé, deveria ter feito no momento de crise, não fez. Como que Deus inverte os polos? E exatamente isso, irmãos, que significa servir a Deus. Servir a Deus é sim estar no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. Deve haver uma separação de tudo. E se a família for obstáculo, Jesus disse que devemos devotar maior honra a Ele do que aos nossos familiares. Se o marido é obstáculo, a esposa tem que devotar mais honra a Cristo do que a sua esposa e vice-versa. Se não houver, irmãos, uma transformação divina no coração do homem, ele jamais conseguirá seguir caminho para Belém. Como órfã, a pessoa pode andar até certo ponto na estrada de Belém, mas em algum ponto do caminho, ao ler uma placa de retorno para Moabe, logo retornará de onde veio, porque o seu coração continua ainda no mundo e nos prazeres do mundo. Então, irmão, temos um relato no verso 18 que nos deixa triste. Olha o que o autor sagrado escreveu no verso 18. Depois de uma declaração que Ruth fez: irmãos, não me inste para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa lhe não seja a morte, me separar de ti. Olha que declaração. Esperávamos que Noemi disse: obrigada, minha filha, obrigada por isso, por me apoiar, obrigado. Mas olha o verso 18, muito melancólico, muito triste. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Só isso? Só isso? Irmãos, quando a gente lê o texto sem saber do resultado, esperaríamos sim que Noemi desse um abraço nessa moça, a beijasse, a carregasse essa moça no colo. Você vai comigo para Belém? Obrigado, minha filha, porque eu sou uma viúva desamparada, obrigado. Mas ela ficou calada e seguiu. Que triste, irmãos, que triste. E nós vamos ver para frente, queridos irmãos, vamos ver para frente como Ruth foi estigmatizada em Belém. Quando ela chegou, no sermão que vem agora, quando ela chega em Belém, as mulheres reconhecem a velha Noemi. Será que é a Noemi que eu estou vendo vir? E chega perto dela, cumprimenta, mas ignora Ruth. Nem cumprimenta a Ruth. Poderia ter perguntado: quem é essa moça? Ignora Ruth. E olha o que o autor sagrado coloca ao longo dos textos. Quando vai mencionar a Ruth, ele fala: Ruth, a Moabita. Isso é um estigma, irmãos. Isso é uma marca muito pesada para Ruth, que ela teve que conviver dentro de Belém. Ruth, a Moabita. Imagina se tivesse um grupo de crentes falando sobre Ruth. Você está falando de quem? De Ruth? Ah, Ruth, a Moabita. Irmãos, que estigma pesado essa moça carregou. Irmãos, que coisa triste, melancólica. Noemi ficou calada e seguiu amargurada, indo para Belém. Que coração azedo, que falta de companheirismo, que falta de amor. Ela não percebeu que o Senhor tinha adoçado a sua vida, colocando uma pessoa tão doce e gentil ao seu lado. Nós também, irmãos, temos um pouco de amargura em nosso coração diante dos problemas da vida. Às vezes não percebemos o que e quem Deus coloca ao nosso lado para nos ajudar. Como Deus faz isso, irmãos?
como Deus faz. Na minha longa caminhada cristã até aqui, e eu posso falar com muita propriedade, irmãos, que Deus adoça a nossa vida com pessoas, com amizade, e Deus coloca cônjuge ao nosso lado, irmão, para adoçar a nossa vida, e às vezes nós não percebemos isso. Às vezes nosso coração está tão amargurado que nós não percebemos a doçura de Deus, a graça de Deus, colocando essa pessoa ao nosso lado. Ao longo da vida, irmão, talvez eu posso dizer aqui, talvez sem a Valma a minha vida teria tido muito azedume, mas com ela, irmão, a minha vida ficou mais fácil. Não que Deus me livrou dos problemas, mas a minha vida ficou mais fácil. E olha para a sua vida, como vai ficar mais fácil? Olha, irmãos, não olhe só o lado ruim da situação, não seja como Noemi. Que palavra doce dessa moça para ela, e ela tão somente cala a boca e segue viagem, não reconhece, irmãos, o que Deus fez na vida dela. Irmãos, alguém disse certa vez que Noemi, Orfa e Ruth representam 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Eu quero que você preste atenção aqui. Orfa representa aquela pessoa que vive na igreja, ama a sua denominação e a tradição, é leal à família cristã, mas não ama a Cristo o suficiente para abandonar o mundo, abandonar seus confortos e prazeres. Não ama a Cristo o suficiente ao ponto de sofrer por Ele junto com a sua igreja. A menor dificuldade, em face das tribulações da vida que surgem, essa pessoa pega o caminho de volta para Moabe, como Orfa fez. Até chora por causa do apego que tem a família e a igreja, como Orfa. E como a semente que caiu em solo duro não cria raízes, e como a semente que caiu no meio dos espinhos e pedras morre sufocada. Esse é o tipo de crente que representa aqui Orfa. Noemi, irmãos, representa aquela pessoa dentro da igreja que é convertida, mas por alguns tempos está desviada da verdade. Por isso essa pessoa não consegue ver nada de bom na sua vida e na igreja. Vive se queixando de tudo. Seu coração é uma massa de carne azeda. Noemi tinha uma boa teologia e até conhecia os termos do pacto divino e rogou essas bênçãos na vida das suas noras. Mas ao invés de incentivar as moabitas a conhecer o melhor de Deus de Israel, fez o contrário, instou com elas para não irem para Belém. Que coisa, irmãos, triste. Irmão, não sabemos o que aconteceu com Orfa sobre sua salvação, não podemos avaliar a salvação dela aqui, mas sabemos que Noemi colaborou muito para a Orfa voltar para Moabe. Aqui tem um ponto que nós vamos apegar. Como está a sua vida? Como está seu comportamento? Como você está vivendo? Às vezes a nossa vida é pedra de tropeço para a conversão de muita gente. Às vezes muitas pessoas, irmãos, deixam de conhecer melhor o Deus de Israel por causa de escândalos que acontecem. Isso acontece dentro do conglomerado cristão. E não é assim também, irmãos, atualmente conosco? Não é dessa forma? Quantas pessoas estão, irmãos, são salvas, estão dentro da igreja, serviram a Deus, mas estão igual Noemi, com o coração amargurado, com o coração triste, quebrado pelos problemas da vida. Irmãos, mas tem uma nota. A partir do capítulo 2, Deus vai adoçar a vida de Noemi. Deus vai, irmãos, trabalhar na vida dessa mulher de forma maravilhosa. Muitas pessoas, irmãos, parecem ter vergonha de falar de Cristo para as pessoas, principalmente para os seus vizinhos, porque vivem uma vida escandalosa, vivem como se não fossem de Belém, usam roupas escandalosas, fazem uma má propaganda do Evangelho. Muitos desses crentes estão presos pelos seus próprios atos, e muitos desses atos podem ser vistos nas suas redes sociais, falando mal das autoridades e etc. Estão como aqueles judeus exilados na Babilônia. Nós não vamos cantar o hino de Sião, porque nós não estamos em Sião. Estão, irmãos, desapontados com a vida cristã. Que coisa triste, irmãos.
Orfa representa uma pessoa quase salva, mas que abandonou o caminho. E Noemi representa a pessoa dentro da igreja, mas está desviada da verdade. Não vê o que Deus tem feito por ela. Agora, por outro lado, irmãos, Ruth é aquela pessoa nova convertida. Está morrendo de amores por Belém e o Deus de Belém. E se dispõe a sofrer por amor ao Deus de Belém. Sua alma está saciada porque encontrou o pão vivo que desceu do céu. Ela está disposta a lidar com a indiferença de crentes velhos dentro da igreja, como Noemi, que não faz caso nenhum sobre a sua declaração de amor ao povo de Deus e ao próprio Deus. Como vamos ver, irmão, no decorrer do livro de Ruth. Ruth é humilde, submissa, que pôs a mão no arado e olhou somente para a frente, apesar de ser estigmatizada, como várias vezes aparece no livro a expressão Ruth a Moabita. Ruth representa aquele crente genuinamente convertido e transformado pelo poder do Evangelho da graça de Deus. Ruth tem um ventre espiritual bendito, porque desse ventre descendeu Cristo para salvar moabitas como ela, e também de todas as nações do mundo, como hoje se vê. Ruth estava perdida em Moabe, e cumpriu-se na vida dela o que Cristo disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Se você é como Ruth, então Cristo deve nascer na vida de outras pessoas por seu intermédio. Vamos orar, irmãos.